Então, gente, estou aqui nesse lugar lindo, vamos fazer essa experiência, um vento aqui, não sei como é que, se isso vai dar certo, mas eu queria perguntar para você, quando você pensa sobre a sua história, o que te vem à cabeça? Uma outra pergunta muito importante, você já escreveu sobre a sua história para saber o que você fala de você? Gente, porque é tão poderoso, como a gente vê a sua história explica tudo. Como você vê a sua história, você pode saber exatamente como o seu mindset funciona. Isso é o ponto de partida para qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida, gente. Qualquer coisa que a gente queira fazer diferente, a gente comentou nos vídeos passados sobre mapear e eu dei exemplos de empresa, mas pensem nisso. Vamos rodar a vinheta aqui, fica aqui comigo para a gente entrar nesse assunto e você poder entender a importância que tem a sua história, a importância que tem o que você anda falando por aí sobre você. Eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a falar nesse assunto. Claro, como uma boa coach, se você fosse contar a sua história, como você contaria? Você já se fez essa pergunta, essa avaliação? Como você fala de você por aí para as pessoas? Como você se coloca para as pessoas? Como você se vende para as pessoas? Qual é o seu marketing pessoal? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seu namorado, com seus amigos. Como é a sua autoimagem? Como você se coloca para as pessoas? Gente, isso tem um poder tão grande, tão violento, que eu não podia começar melhor essa semana falando nesse assunto. Muito tempo na minha vida eu odiava falar sobre a minha história. E eu me lembro que quando eu comecei nos processos de coaching, tinha que, não são todos que abordam essa parte da história, que é a autobiografia, que é tão importante, vocês vão entender, me acompanhar aqui, vocês vão entender por quê. Parece que é uma coisa simples contar nessa história, falar sobre a nossa vida, mas é muito complexo, principalmente a forma como a gente conta isso. Porque nada mais é, gente, do que um reflexo de como a gente se vê, de como a gente vê a vida, de como a gente entende as coisas que acontecem ou não entende, de como a gente ressignifica a dor, se é que a gente ressignifica, de como a gente sente a dor, de como a gente lida com as dores, porque eu tenho certeza que ninguém gosta muito de sentir dor, não é verdade? Eu mesma, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade, como eu falei, em falar sobre a minha história, mas eu nunca tive muita dificuldade de sentir dor, não, gente. Eu achava que isso, sim, era o meu... quase a minha missão aqui, era vir sentir dor. É claro que eu não sabia ressignificar a dor, e aí eu fui percebendo isso ao longo da trajetória, da caminhada, mas como exemplo, só para vocês entenderem, isso também já vale uma pergunta para que vocês pensem. Você sabe qual é a sua missão aqui? Você sabe o que exatamente você veio evoluir aqui? Qual é a parte que mais te toca? A sua ferida mortal? Gente, a sua dor mais profunda? Gente, são respostas que você precisa saber dentro de você, porque isso vai te trazer um significado para a sua vida absurdo. Isso vai trazer para você uma capacidade de lidar com os problemas, com as dores, porque eu tenho certeza, como eu estava dizendo, que você não é diferente de mim, não é diferente de ninguém. Todo mundo aqui nessa terra passa por dores e vem enfrentar alguma coisa, ou algumas coisas. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu sempre fui uma pessoa que sempre senti muita dor emocional. E hoje, fazendo esse paralelo para que vocês entendam, eu entendi que uma das minhas missões, e de acordo com a minha família, minha ancestralidade, mais algumas outras coisas que eu tenho descoberto, que a minha grande missão, uma das minhas missões da minha evolução é justamente experimentar emoções, permitir viver as emoções. E em contrapartida eu sempre tive um medo muito grande de sentir dor, de sentir emoção. Mas, gente, essas dores só começaram a passar quando eu comecei a me permitir sentir. Mas esse é um outro capítulo. Então, hoje eu conto e hoje eu falo das minhas dores com respeito e uma honra muito grande, porque eu entendi, eu ressignifiquei isso na minha vida. E, gente, eu só fiz isso, só consegui fazer isso porque eu me deparei exatamente nesse ponto.
como é que eu tava, como é que eu tô, perguntei para mim naquela época, como é que eu tô contando a minha história? E, gente, era uma história cheia de vitimização, cheio de drama, que tudo bem, eu precisava passar por aquilo, mas eu não tinha ideia do poder que eu tinha. Eu me sentia realmente uma vítima da vida e do sistema. E como eu contava a minha história, tinha tudo a ver com o meu mindset. Era exatamente assim que eu continuava lidando com as minhas situações. Então, quando você coloca em perspectiva contar a sua história, você começa a entender como a sua cabeça funciona, como as suas crenças funcionam. Porque, gente, como a gente conta nessa história, guarda isso, como a gente conta nessa história é o que a gente acredita de nós, como eu disse, é como a gente acredita que é a vida, é como a gente acredita que funcionam as coisas. E o que a gente acredita, gente, a gente reproduz. Não adianta só o que você quer, o que você gostaria da vida, mas o seu presente hoje, se você está aqui, é tudo porque existe um passado atrás de você. E como você vê esse passado, a sua história, a sua trajetória até aqui, é exatamente o que você vai reproduzir lá no futuro. A gente tem falado disso em diferentes contextos, e a gente vai em diferentes etapas. E essa etapa é muito importante. Você sentar, a gente vai terminar esse vídeo em breve, esse vídeo vai ser bem curto, porque eu preciso que vocês participem. Eu preciso que vocês coloquem em perspectiva a história de vocês para que a gente evolua nesse assunto. Porque não sei se vocês estão lembrados, vou mostrar aqui aquela tabela de quanto a gente é capaz de mudar ou reter algum assunto quando a gente só ouve, quando a gente faz, quando a gente compartilha. E eu, como coach, não poderia pedir nada mais, nada menos que vocês façam um lindo exercício para que vocês coloquem em perspectiva a história de vocês, para que essa nossa conversa tenha muito mais sentido, muito mais propósito e que realmente faça diferença, gente, porque eu tô aqui por uma única razão, para que você engula todo esse conteúdo e faça uma diferença enorme na sua vida e que você consiga chegar aonde você quer chegar. E nessa história que você vai contar, da sua história, que a pergunta é como você tem contado a sua história, como você contaria a sua história, você vai se deparar e perceber momentos de conquistas, momentos que você se orgulha, momentos de vergonha, que você prefere nem lembrar, momentos de constrangimentos, de dúvidas. E o importante é que vocês não neguem nada disso, que vocês se permitam sentir, permitam sentir, que vocês se conectem com cada um desses momentos. Porque é uma grande ilusão a gente achar também que a gente só tem que ter história bonita para contar, que a gente só conta história bonita. Ou então também tem outro lado, que a gente só conta desgraça, né? Que o povo adora só espalhar desgraça. Nada disso, a gente tem que ter, pra gente ter saúde emocional, gente, a gente tem que saber contar a nossa história, a gente tem que aprender a valorizar tudo que a gente viveu, o que a gente passou, e tudo isso faz parte de como a gente aprende com a vida, né, gente? A nossa capacidade de aprender com a vida e de entender o porquê a gente está aqui, qual é o nosso caminho de evolução. Então vamos fazer esse exercício. Eu vou parar esse vídeo aqui para você mergulhar nessa reflexão, porque sem ela, tudo que eu for falar daqui para frente vai ficar raso. Mais uma vez, você viu aí, né? Eu deixei aí, roda aí, eu vou rodar. Gente, reparem a diferença no aprendizado quando a gente faz alguma coisa ao invés de só ouvir ou ler. Né, gente? Como é importante quando a gente faz alguma coisa, quando a gente faz um exercício, uma prática daquele assunto, para a gente interiorizar, para a gente aprender de verdade. Então esse é o intuito. Também para que isso vocês entendam não só com a parte cognitiva, com os 10%, mas que vocês consigam colocar o seu self dentro disso, porque é um exercício muito poderoso e que com certeza vai te dar vários insights, não só no momento que você estiver fazendo, mas os insights vão vir a todo momento, porque é como aquela caixa de Pandora que eu contei para vocês, que a gente conversou bastante, ela vai se abrir de uma vez por todas, mas esteja preparado, porque isso não quer dizer que você tenha que ter medo, gente, porque a gente não tem que ter nada nessa vida, porque os nossos medos, a maioria deles são todos criados pelo ego.
aquele medo mesmo que põe risco de vida, esse aí a gente sabe, quando acontece a gente sabe muito bem se virar. O resto, gente, são só fantasias e interpretações do nosso cérebro, que tem muito a ver com a nossa história. Então, se você é uma pessoa que sente muito medo, exatamente aí que você tem que abrir. Essa caixa de Pandora é sua, e você tem que abrir. Pouco a pouco, o seu inconsciente, o seu self vai revelar isso para você. Não precisa ficar com medo, porque a nossa sabedoria, gente, é incrível. A gente tem uma sabedoria dentro da gente, do nosso eu superior, é incrível. E essa sabedoria revela exatamente no momento certo aquilo que a gente precisa saber e estar preparado para ver. Mas a gente precisa estar disposto, gente, a gente precisa dar o nosso passo, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa dar o primeiro empurrão. Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício, conto com você, acredito em você. Depois me acompanhe aqui no segundo vídeo para a gente ver o que aconteceu com essa sua linda história, que eu tenho certeza, estou curiosíssima para saber tudo sobre a sua vida. Gente, eu não sei se vocês estão me vendo agora pelo Instagram ou pelo YouTube, o questionário que eu falei para vocês, lá vai ter alguns passos para você montar a sua história, algumas perguntas para te ajudar, mas coloquem tudo que vier à cabeça, a lembrança de vocês. Separem um tempo, fiquem no silêncio, num lugar que ninguém vai incomodar vocês nos próximos pelo menos 20 minutos, meia hora. Gente, a sua história é quem é você, como você se define, é o seu mindset, como você vai criar o seu futuro daqui para frente. É uma descoberta incrível, então reserve esse tempo para você, que você esteja sozinho em um processo de meditação, um processo meditativo, num mergulho mesmo interior. E, bom, essa recomendação para você fazer o exercício. E, gente, vai estar, não sei onde você está me vendo, mas vai estar na bio do Instagram. Você clica lá, tem lá escrito um monte de coisa, vai ter um link lá. Clica naquele link e dentre as coisas vai ter lá exercício de coach. Você acessa lá, você vai ter que deixar só o seu nome, seu e-mail, coisa rápida, e aí você pode então acessar esse exercício poderoso que eu preparei com muito carinho, com muita dedicação para vocês, tá bom? Não deixe de acessar. Espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar esse assunto.